programas que você vai, que são ótimos, as pessoas adoram, né? Vibram, entram numa energia. Acabou aquele programa? Ah, agora eu vou voltar para a vida real. Sim. Né? E não é bem assim, porque o que a gente quer passar ali é a prática, é a realidade. Então, assim, você você dá um feedback, por que você daria o feedback? Né? Qual é o objetivo pelo qual você faria isso? Né? Tem que ter alguma correlação com o negócio. Porque você, sendo de RH, sabe, né, Vivi? O RH não contrata uma consultoria só para trazer, só para desenvolver o ser humano, por assim dizer. Ele quer também o resultado. Claro. E é através das pessoas. Então, a proposta da F-Lead sempre foi trazer programas que desenvolvessem as pessoas no seu melhor. Né? Então, essas pessoas entendam o que elas têm de fortaleza e correlacionar isso com o objetivo de negócio que está se propondo. Isso, óbvio, precisa estar correlacionado também com a cultura. Né? Se você fala de cultura, você fala de valores. E aí é onde a gente entra com o ser humano. Esses valores têm a ver com o valor das pessoas, realmente. Né? Então, como que você consegue endereçar e tocar o coração das pessoas, você tocar o ser humano que está ali, motivando essa pessoa para, de fato, dar o melhor dela, que vai estar relacionado com o melhor da empresa. É isso que o Brasil quer saber, Roberta, porque assim, a gente tem muitos papos aqui, né, sobre como fazer a estratégia chegar nos mortais como nós que estamos, né, às vezes na média gerência, até na média gerência chega a estratégia, mais ou menos, né, porque a gente sabe que tem pesquisas aí que falam que nem a gerência sabe direitinho os objetivos estratégicos, nem a gerência. Então, imagina a produção, né? Imagina da média gerência para baixo. Como é que a gente faz para chegar a essa estratégia? Então, se você conseguir me contar dessa sua vivência, que, aliás, eu fui... Tá vendo? Eu fiz tudo errado hoje, tá? Fiz tudo errado por quê? Porque eu ia terminar de falar de você, a gente já entrou, que eu falei, como assim? Artes cênicas, economia? Mas... a Roberta é CEO da F-Lead, que é essa empresa que você está contando e vai contar para a gente aqui o que vocês fazem durante toda essa conversa que a gente vai ter. Ela é facilitadora, é coach e é aqui também a CEO da F-Lead, que é essa empresa de treinamento e desenvolvimento de liderança que ela já começou a contar aqui para a gente. Então, Roberta, me conta, por favor, como que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar quem está assistindo a desdobrar de verdade essa estratégia. Porque é um desafio. Olha, a verdade é que quando eu converso com alguns clientes meus, né, e hoje eu atendo CEO de empresa, eu atendo gerente, eu atendo diretores, eu tenho uma equipe bacana comigo de facilitadores e de coaches que trabalham junto nos projetos. Mas o que a gente imagina é que quando a gente fala do dono da empresa, um empreendedor ou um CEO, ele sabe exatamente qual é a estratégia. Sim. E hoje em dia, ninguém sabe, porque hoje em dia o mundo está mudando muito. Então, uma estratégia que ela era real ontem, ela pode precisar ser mudada amanhã. Ok. Né? Então, você tem um norte da onde você quer chegar, né? Você tem um objetivo que você está buscando. Mas isso vai estar muito correlacionado com a sua missão. O que de fato você quer entregar? Por que é que a gente existe? Né? Então, independente da empresa que seja, ela precisa ter muito claro qual é o valor agregado dela, o que ela de fato quer entregar nesse mundo. Porque hoje a gente fala muito de formas, né? Preocupados com várias coisas. A gente estava conversando antes de começar aqui o nosso bate-papo, né? De diversidade, ESG, tem várias outras preocupações que a gente precisa endereçar. Isso tudo tem que estar correlacionado e estar bem casado com essa missão, com essa visão que se tem da empresa. Então, quando você fala de estratégia, quando eu comecei a trabalhar há 10, 15 anos atrás, a gente falava de uma estratégia de 5, 10 anos para frente. Porque algumas coisas iam mudar, mas o básico ele ia continuar. Hoje em dia eu trabalho muito com o mercado de tecnologia, né? Muitas empresas de tecnologia, mas também trabalho com empresas mais tradicionais. E eu vejo que não se fala de estratégia de mais de 2 anos. Porque
é algo que eu preciso alcançar com a possibilidade de algo mudar no meio do caminho, né? Então, como que eu redireciono isso? Então, quando a gente fala de estratégia, é muito importante entender para onde eu quero ir, né? Qual é o meu objetivo que eu estou querendo alcançar. E aí, você tem a macroestratégia. E essa macro, ela precisa ser direcionada ou alinhada com as microestratégias. Então, quando eu trabalho muito, por exemplo, com Team Effectiveness, né? Team Alignment, normalmente começa do C-Level, com os diretos, e aí a gente vai cascateando. Então, quando eu venho do começo, né, do C-Level, a gente entende essa estratégia de mercado, eu venho para o segundo nível e falo assim, ok, para que eu consiga alcançar essa estratégia, qual é a estratégia da minha área? Como que eu defino? E às vezes as pessoas têm dificuldade de dar nome a isso. Não é incomum que os líderes mesmo não tenham algo... Quando perguntam, eles balançam um pouco para poder responder. E aí a gente fala, ok, o que vocês estão cuidando? O que você não pode deixar de entregar, né? Essa sua área. Então, olhar para essa estratégia da minha área que está relacionada com uma estratégia macro de empresa, né? Então, o que eu quero ser? O que eu quero entregar? Quando eu olho para essa estratégia da minha área, eu correlaciono isso com resultados que eu preciso entregar. Então, para eu chegar nessa estratégia, eu preciso entregar alguns resultados. Que resultados são esses? Tá? Então, quando eu consigo traduzir isso em resultados numéricos, eu consigo, e tangíveis, porque eles podem até não ser tão numéricos, porque pode ser um novo CD que eu vou ter que colocar de pé, eu vou ter que aumentar a minha conta, né, se eu for uma área comercial, em novos canais, alguns resultados específicos, eu tangibilizo isso com comportamentos. Para eu chegar nesses resultados, quais são os comportamentos e ações que eu preciso ter? Quando eu estou olhando para um time, eu falo, poxa, mas qual é, se eu, né, para esses comportamentos eles acontecerem, qual é a minha responsabilidade de líder e qual é a responsabilidade do meu time? Como é que eu divido isso? E aí a gente começa a trabalhar essas ações e comportamentos que vão estar conversando com os resultados, que estão conversando com a estratégia da minha área e que precisam estar conversando com a estratégia de negócio. Legal. Né? Então, você vai tangibilizando e não para aí, porque quando eu entendo ações e comportamentos, aí sim eu entro em habilidades e competências. Porque, às vezes, estão exigindo de mim que abra um novo canal, mas eu não tenho a menor habilidade de me relacionar com uma pessoa ou uma capacidade analítica que eu precisaria ter para conseguir chegar nesse resultado. Então, é como se a gente fosse descascando a cebola para entender hoje o que eu preciso fazer como colaborador ou o que eu preciso fazer para engajar a minha equipe, o que eu preciso cobrar deles, o que eu preciso deixar claro como expectativa, como tem que ser essa comunicação, para que todo mundo esteja andando para o mesmo lugar.